Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 452. Eu sou Rafael Arinelli e, apesar de encantado, a família Mitchell mora no meu coração. Bom, eu sou Eduarda e pela primeira vez estou botando fé que Kristen Stewart levará esse Oscar para botar os haters de Crepúsculo no chão. Eu sou Daniel Cury e hoje a gente vai falar de muita coisa, vários filmes, muitas coisas, menos do Bruno, porque nós não falamos do Bruno. Explica isso, Dani. É a musiquinha que poderia ter sido indicada ao Oscar, inclusive, mas não foi outra. Mas é a musiquinha do Encanto, que é a animação que tá concorrendo ao Oscar. Que tem um pessoal chorando sangue, né? Por não ter sido indicada. Sim. Sim, Não, então, mas tipo, realmente é super chiclete, né? Eu saí, terminei o filme e fiquei lá, falamos do Bruno. Eu vi essa tour aí do ódio contra essas indicações. Mas faz sentido, porque, enfim, já estamos entrando no debate, mas é uma que é adaptada em várias línguas, né? A música indicada, ela é tipo, é a mesma música em todas as versões, né? Também tem isso. Tá, entendi. Muito bem, meus amigos, estamos aqui reunidos no podcast Cinemação 452, né? Para falar sobre o 94º Academy Awards, o Oscar 2022. E para você que ainda não entendeu, porque esse episódio está saindo antes da cerimônia, pois é, que esse ano aqui a gente está fazendo uma coisa um pouquinho diferente do que a gente fazia nos anos anteriores. Ao invés da gente gravar episódio, né, falando sobre os candidatos a melhor filme, que a gente sempre fez isso, ficava analisando todos os filmes que estavam lá indicados, dessa vez a gente resolveu gravar um episódio que é esse daqui que você está ouvindo agora, que é justamente para repercutir um pouco das polêmicas, que não são poucas, para falar um pouco sobre os indicados, sobre os favoritos e tal, dar os nossos palpites aqui. E aí, na semana que vem, depois da premiação em si, que ela acontece nesse domingo, dia 27 de março, né? Nós vamos falar aí sim sobre os vencedores, as injustiças e tudo mais, e aí a gente vai conversar sobre a cerimônia propriamente dita, né? Então, para bater esse papo hoje aqui, a gente tem aqui a nossa querida Duda, nova autora do Cinemação, que já esteve com a gente aqui no podcast 420, quando a gente falou sobre cringe, o consumo dos filmes dos millennials e da geração Z, e também esteve com a gente aqui no podcast 433 sobre filmes que mereciam continuação. Então, Duda, seja bem-vinda novamente ao nosso podcast, bem-vinda oficialmente também à Casa dos Autores do Cinemação, né? E eu queria que você se apresentasse aí pra quem não te conhece. Muito obrigada, Rafa. Eu tô muito feliz aí de fazer parte desse time, que eu acho super bacana. Eu gosto muito do Cinemação porque eu acho que vocês falam sobre cinema de uma maneira justa. Eu digo justa porque, sei lá, a maioria dos veículos acabam dando mais ênfase nos cliques, sabe? Não naquilo que realmente importa, que é o cinema e a vontade de escrever sobre cinema, né? E por isso que eu tô aqui. Bom, eu sou estudante de jornalismo e de cinema também. E tô aí na luta, né? Tô no último ano de faculdade. Já estagiei bastante como jornalista e agora tô tentando ramo mais para cinema mesmo, para produção audiovisual. Nossa, e se preparem, porque esse mercado promete. Pois é. Pois é, que bom, Duda, ter você aqui. Obrigado novamente pela sua participação. Obrigada a vocês. Vamos então bater esse papo aqui, né, sobre nossas apostas, sobre os indicados, sobre essas polêmicas que envolvem o Oscar, mas logo depois do Panorama. Panorama. Dani, essa é a volta do podcast Cinemação, a sua forma original, né? Que é com debate, com discussões sobre temas. Gente pistolando sobre filme. Pistolando, exatamente. Isso porque no podcast passado, fica já o convite para quem não ouviu ir lá ouvir, a gente fez um podcast, um episódio piloto, né? Do Quadro Reverso, um projeto que a gente tem aqui, encabeçado pelo Fernando Machado, que é parceiro nosso lá do Articines.
E é um projeto de um podcast um pouco mais, ele é roteirizado, né? Ele é mais curto e tal. E a gente publicou aqui no nosso feed para você aí degustar esse episódio diferente e ver se você gosta e tal, se você acha que a gente pode seguir por um caminho desse também. Uma coisa não vai anular a outra, né? O formato original vai se manter aqui normalmente. Mas o podcast em questão, a gente fala sobre o filme Era Uma Vez em Tóquio, um clássico do cinema mundial, dirigido pelo Ozu, o diretor que é considerado o diretor japonês dos japoneses. Olha aí, o cara é super emblemático. E a ideia do podcast é a gente contar um pouco das histórias por trás das grandes obras. Então, foi isso que a gente fez. O roteiro é do Fernando Machado, a gente tem a participação do Pedro Tobias, eu fiz a edição e locução do episódio. Tá lá, tá demais, tá prontinho para você ouvir. É um podcast mais curto, tem meia hora e tá delicioso. Você gostou, né, Dan? Eu gostei, nossa, achei super bonito, né? Ele é tipo, ele quase que deixa a gente no clima dos filmes do diretor, né? Aquela coisa. É verdade. É bem assim, pra dar um respiro, né? E tal, e ao mesmo tempo ele também é um episódio mais curto, mas ao mesmo tempo um tempo muito bom. Gostei bastante. Que bom. Então, fica esse convite para você que não ouviu, vai lá ouvir. Podcast 451, e também fica o convite para você acompanhar, né, os nossos podcasts aqui, estão nas principais plataformas de áudio da sua preferência, então você pode seguir a gente no Spotify, assinar na Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou no Castbox e favoritar no Deezer, né? Dessa maneira você vai receber sempre notificação aí quando sair um episódio novo, você não perde um episódio, inclusive episódios que a gente está fazendo aqui de teste, episódios piloto de alguma coisa que a gente está querendo fazer, você vai também receber aí no seu feed. O podcast do Cinemação, ele tá dentro do nosso site, né, o cinemação.com, que inclusive hoje temos aqui uma autora do nosso podcast, a Duda, que é uma autora nova, entrou esse ano e tem vários textos bacanas lá, e dentro do cinemação.com você vai encontrar muita coisa legal, além dos textos da Duda, do Dani, tem meus textos lá também, você ainda vai encontrar outras notícias de trailers, né, que estão saindo também, análises e dicas de filmes, explicação, né, de tudo que envolve o audiovisual e o cinema, tá dentro do cinemação.com. Fica esse convite para você ir lá e já dá um page view pra gente, porque ajuda demais. Sobre esse episódio aqui, sobre o Oscar e apostas e tudo mais, fica também outro convite que é para você mandar seu comentário. Quais são as suas apostas para esse Oscar de 2022? Quem que você gostaria que ganhasse? Quem você vai ficar puto se não ganhar? Manda seu comentário aí pra gente. E para fazer isso existem duas maneiras basicamente, assim. A primeira é dentro do post desse podcast, você pode ir lá, tem uma área de comentários, você vai lá, escreve seu comentário e aí você pode deixar lá e a galera vai interagindo com o seu comentário. A gente pode responder, o pessoal pode votar no seu comentário, enfim, é um espaço super democrático e aberto dentro do site. Ou se não, se você preferir, você pode mandar o bom e velho e-mail pra gente no contato@cinemação. Esse e-mail vai chegar pra mim e pro Dani e a gente já vai receber, vai separar ele aqui para poder ler para os outros ouvintes, né, que não comentaram de repente. Então fica aí esse convite para você mandar o que você tá achando do Oscar e tal, pra gente ver, porque no próximo episódio, que é sobre a repercussão do Oscar, a gente já vai ver aí quem de vocês que acertou a mão nas suas apostas ou não, hein? Então fica também esse convite aí para vocês. Enfim, a última coisa aqui que a gente tem para falar, mas ela não é menos importante do que nada que a gente está falando aqui, é justamente o apoio que pode ser dado ao Cinemação. Para quem não sabe, o Cinemação é um canal independente, pequeno, né? Ele é conduzido aqui por mim e pelo Dani, e é um canal que precisa do apoio de vocês para manter uma estrutura funcionando. Então a gente tem autores aqui escrevendo pra gente, a gente está aqui produzindo conteúdo para vocês, tem edição de podcast, tem a produção do site, está tudo contabilizado dentro desse pacote e você pode contribuir para manter esse canal sempre ativo e atualizado no ar. Para fazer isso, é só você entrar em cinemação.com/contribua ou dentro do nosso site tem um botãozinho lá chamado Contribua, você clica lá e aí você vai ser direcionado para todas as plataformas de financiamento que a gente faz parte, você seleciona o plano que você quer ajudar e aí
começa a fazer parte do nosso grupo seleto aqui de apoiadores, e aí você vai passar a fazer parte de um grupo no WhatsApp, vai receber presente no final do ano, tem muita coisa bacana que você acaba ganhando. Então essa é a principal forma de apoiar o Cinemação. Agora, se você quer mandar de repente pra gente um valor, você não quer ficar contribuindo mensalmente, você só quer fazer uma contribuição pontual, tem o nosso Pix, né? O Pix do Cinemação. E esse Pix é o contato@cinemação.com. É o nosso e-mail. Você vai lá, coloca esse Pix, a chave Pix, o nosso e-mail, vai aparecer o meu nome e você faz a contribuição que você achar necessária. Muito obrigado a todos aqueles que contribuem, que mostram sua generosidade, que estão aqui com a gente há tanto tempo, e é graças a esse apoio que a gente continua mantendo esse canal firme e forte aqui, independente e só pistolando e problematizando, que é a nossa especialidade. Inclusive recebemos 2 comentários super legais justamente sobre o último episódio, que foi o quadro reverso, né? Sobre Era Uma Vez em Tóquio. A gente recebeu um comentário do William Saito, que é nosso patrão, né, que colabora com o Cinemação todo mês, e ele colocou o seguinte, ele escreveu: o que dizer quando o Cinemação lança um episódio sobre uma das joias do cinema? Não tenho nem elogios suficientes para falar sobre esse episódio, que também já é uma joia do acervo de vocês. Então, um comentário breve, super gostoso de ler, né? E que vai todo, inclusive, né, pro Rafa, pro Fernando, que capricharam, né, nesse episódio. E teve também um comentário do Alaquim Barros, ele mandou um e-mail bem breve, bem rápido, mas bem interessante, em que ele escreveu o seguinte: parabéns pelo primeiro episódio do quadro reverso, profundo e ao mesmo tempo acessível, bastante profissional. Continue sempre assim, abraço, Alaquim. Então, outro elogio super legal de um episódio diferente, que é muito bom a gente receber, né? Porque daí a gente sabe que dá pra fazer mais desse jeito, que esse tipo de conteúdo tem o público e que muita gente gosta, e é sempre bom ler esse tipo de comentário. And the Oscar goes to... Como eu disse no começo do episódio, né, a 94ª premiação do Oscar acontece agora no dia 27 de março, domingo, às 21 horas, né, ele volta pro Dolby Theatre, e aqui já mora a primeira novidade, né, porque anteriormente, né, o Oscar 2021, ele foi meio atípico, porque estava envolto aquela coisa da pandemia, fechamentos e tudo mais, e agora a premiação tá voltando aí pro Dolby Theatre, né, com talvez aí cerca de 75% da sua ocupação, e volta, né, aquela coisa mais clássica que a gente já conhecia do Oscar, com a plateia e discursos e galera aplaudindo e tudo mais, né, o que o Oscar já se consolidou dentro desse formato. Agora, essa premiação certamente traz outras coisas pra gente ficar de olho, né? A primeira, talvez aí uma das primeiras questões, é justamente a questão da queda de audiência, que vira e mexe, volta a pauta, e a gente vai ver como que a academia vai tentar driblar isso, vai testar novas fórmulas aí para ver se consegue reverter isso. Além disso, a gente teve também, né, recentemente aí o anúncio de que algumas categorias, né, ficaram encaixadas ali no que eles chamam de pré-cerimônia, que seria melhor curta de documentário, melhor montagem, cabelo e maquiagem, trilha original, melhor direção de arte, curta animado, curta live action e melhor som. Então essas categorias estariam encaixadas dentro dessa pré-cerimônia e a gente não iria ver elas acontecendo, né? E também mais recentemente, essa semana agora no dia 21 de março, teve outra polêmica envolvendo a academia, porque ela anunciou os apresentadores, e aí também foi mais tempero aí para esse caldeirão do Oscar. Então, pra gente começar esse papo aqui, pensando justamente nessa visão geral e tudo isso, né, que foi envolvendo questão de volta de público, de teatro, né, pré-cerimônia, categorias deslocadas que a gente
gente não vai ver, apresentadores polêmicos e tudo mais. Eu queria saber de vocês aí, quais que são as expectativas gerais, assim, pra premiação de vocês? Cara, eu ia até falar assim, eu fico muito triste de pensar que ano passado, com aquelas obras, assim, que eu achei de verdade, a seleção de filmes de 2021, uma coisa impressionante. Eu nunca vi tanto filme bom concorrendo ao Oscar, assim, tava muito incrível. E eu fiquei muito triste que aquilo ocorreu mesmo em uma pandemia mundial, assim. Porque é isso, né? Tirou muito aquela coisa, aquele calor humano mesmo, aquele calor celebrity, né? Porque não é humano, não. Das pessoas, né? O tapete vermelho, tudo tirou aquele glamour. Então muita gente tava reclamando já que tava super sem graça e tal. Mas, em relação a essa mudança da premiação, eu acho super normal, assim. Eu não acho que é uma coisa também, as pessoas ficam muito, nossa, porque vai acabar com o Oscar. Não vai acabar com o Oscar. É que eu acredito que o Oscar, ele é uma coisa meio chata se você for ver por inteiro, assim, sabe? Se você não tiver aquela coisa de... As pessoas não costumam ver o Oscar inteiro. Costumam ver, tipo, melhor filme, melhor atriz, melhor ator, sabe? Coadjuvante, e aí vai, deixa ligada a TV e sai fora. Sabe? O Oscar, querendo ou não, ele tem que se reinventar de uma maneira, sabe? Mixagem de som, por exemplo, uma coisa que as pessoas nem entendem muito, montagem, né? Então eu acho comum, até acho normal, eu não vejo isso como um problema, assim, tirarem e colocarem de uma outra maneira, sabe? Então, eu acho ok, eu não vejo isso como um problemaço, né? Como algumas pessoas colocam, assim. Eu acho que assim, a gente tem dois pontos diferentes, né? Você tem, tipo, duas instituições diferentes que estão juntas, mas que talvez, quando elas se desvencilharem, a gente pode ver melhoras e uma adaptação melhor para os dias de hoje, né? Quais são essas instituições? A Academia, né, de Ciências de Hollywood e tal, e a ABC, né, que é a emissora que exibe o Oscar na TV aberta americana. E quando eles falam de audiência, óbvio que a audiência internacional, mundial é importante, mas não é lá grandes coisas, tanto que hoje, tipo, se fosse um tempo atrás, eu ia reclamar muito a Globo ou uma TV aberta não exibir a premiação, e esse ano não vai ter, vai ser na Globoplay e na TNT, e, tipo, né, quem se importa, né, no fim das contas é até melhor do que ficar aquela coisa picotada lá na emissora. Mas enfim, mas o que eu quero dizer é assim, a ABC que quer mais audiência, a ABC, imagino eu, né, acho que a pressão é muito mais da ABC para não exibir esses prêmios que supostamente não agradam o grande público e tudo mais, né, e enfim, e o mundo é diferente, hoje ninguém mais assiste TV aberta do jeito que assistia antes, enfim, é todo um debate que vai longe, né, existe um caminho que deveria ser seguido pela academia, creio eu, né, ou pelo menos uma ideia de caminho que muita gente comenta até, não que eu esteja criando do nada, mas que seria assim, primeiro, a academia pode fazer a própria exibição nas redes sociais, a academia pode exibir em forma de cortes, né, isso já até acontece, as pessoas fazem isso, né, no Twitter, põem lá só um trechinho do fulano ganhando, do meme, da piada, da brincadeira, porque também é isso, né, o Oscar, só que ela fica presa numa emissora que, além de tudo, pertence ao conglomerado da Disney, né? Que tem outros interesses, né, também, que não sejam só a emissora aberta, mas tudo, os filmes para ganharem Oscar e tudo mais. Então, acho que tá meio que nessa estrutura. E a gente vai ver essa mudança gradativa, porque o tempo tá o mundo é outro, as coisas estão mudando, então as pessoas vão ver o Oscar de maneira diferente. A importância também vai mudar, sabe? Isso é um debate que a gente já tem aqui em muitos podcasts, já falou muitas vezes, mas essa importância vai mudar, vira nicho, vira, né? Só para dar um exemplo que aparentemente não tem nada a ver com Oscar, mas tem, que é o Festival de Cannes, vai premiar curtas feitos em formato de TikTok. Ele fez uma parceria com o TikTok. Quer dizer, olha que legal, sabe? É uma mídia nova, é um negócio que tá mudando o mundo e o Festival de Cinema falou, cara, vamos olhar pra isso. Então eu acho que falta um pouco a academia olhar pra essas coisas, mas ao mesmo tempo essas coisas vão acontecendo com o tempo e aí sempre vai ter isso de, faz isso, não faz aquilo, né? Eu acho que eles deveriam valorizar essas categorias supostamente menores, porque elas têm a sua importância, eles deveriam valorizar categorias técnicas, mesmo que muita gente não entenda, mas, enfim, existem vários caminhos e a questão é que eles sempre vão ficar nessa questão, assim. E eu acho que se um dia a ABC falar, não vamos mais exibir na TV aberta, ou uma outra emissora se interessar, ou outro tipo de transmissão for ocorrer, sabe? Tipo, com streaming mais outra coisa, não sei.
ou abrir em redes sociais e exibir tudo abertão mesmo, talvez a gente tenha uma mudança considerável, né? Diferente. Considerável, mas acho que a grande questão não é essa, acho que a grande questão é, tipo, a importância do Oscar tá mudando, ele continua importante, mas ela tá indo para um outro caminho e a gente só com o tempo vai entender melhor isso. Né? Então, mas isso que você tava falando sobre ter duas coisas diferentes e a gente olhar para essas duas coisas é realmente interessante, porque assim, ó, hoje o presidente do Oscar, né, do The Academy, é o David Rubin. Ele tá lá desde 2019, é o cara que coordena tudo lá e tal. E aí você tem essa questão da ABC. A ABC, ela é televisionada nos Estados Unidos desde 1976. E o contrato que a ABC tem com o Oscar gera, inclusive, lucros importantes para a academia. Então, Sim. assim, o David Rubin valoriza também bastante esse contrato ali. Recentemente foi noticiado também que a ABC renovou o contrato com o Oscar até 2028. Então, assim, a parceria vai continuar e eles vão tentar outras fórmulas, né? O que acontece nessa questão dessa pré-cerimônia e que daí você tem o deslocamento de algumas categorias para essa pré-cerimônia que a gente não vai ter acesso, né? Que não vai ser exibida e tal, é a tentativa da ABC e do Oscar de reduzir o tempo da cerimônia para ver se isso fica um pouco mais atrativo ali para o pessoal que está assistindo. Isso de uma certa forma é interessante. Agora, eu entendo também o fato de você ter lá os profissionais, né, que eu falo que são os operários do cinema, né, que é a galera ali do cabelo e maquiagem, o pessoal de direção de arte, né, o melhor som, melhor montagem, essa galera que é o operário que tá ali trabalhando no background do filme, né, que ficam ali escondidos nos bastidores mesmo, sabe, serem deixados um pouco de lados. E aí o Oscar começa a se consolidar como esse espaço, essa premiação que vai realmente dar, ou vai televisionar, vai fazer a cerimônia e tal, com aquela galera que tá ali colocando a cara na frente mesmo, entendeu? E vamos combinar, por exemplo, pro mercado de técnicos de som, pro mercado de, sei lá, de maquiagem e tal, o importante é ganhar o Oscar. Não necessariamente, né, tipo, isso é muito importante pra indústria, né? Vamos supor, você é maquiador na indústria de Hollywood. Você ganhou o Oscar pelo filme X, seu salário vai aumentar, você vai ter uma equipe melhor, sei lá, várias coisas. Mas o importante é ganhar e não, tipo, aparecer na televisão, né? Isso eu discordo de você, Dani. Embora seja importante o discurso e tal, mas isso... Lógico. Isso é importante, tipo, pro público, pra rede social, sabe? Aparecer pro grande público é o de menos, mas eu entendo que é importante, seria importante estar, mas eu também entendo que é um caminho que o Oscar vem fazendo faz tempo, porque o que eles fizeram? Antes tinha premiação de Oscar honorário, aí eles mudaram para uma outra cerimônia, tinha, sabe, homenagens super lentas e demoradas, eles fazem isso em outros lugares, então a cerimônia em si, que vai pro grande público, foi se encurtando e tentando ser mais atrativa. Eles cometem erros, tipo colocar skatista pra apresentar, achando que o jovem vai ligar no Oscar só pra ver o sei lá quem que é skatista, tipo, não é assim que funciona, entendeu? Exato. Mas, enfim. Mas eu acho que, por exemplo, esse lance que você tava falando de tá ali, eu acho que é justamente essa questão. Os caras que... É óbvio que ganhar o Oscar é muito importante, o cara vai colocar na prateleira. Mas essa glamorização, o fato de você pegar essa galera que tá ali no background e colocar eles na frente do palco, fazer esses caras falarem pro público. Imagina, por exemplo, a gente fala tanto aqui de representatividade feminina dentro do Oscar. Uma das categorias que tem bastante representatividade é a de maquiagem, cabelo, maquiagem e tal. A gente tem muita mulher trabalhando nessa área lá. E aí você coloca essa categoria escondida. Então você diminui também essa apresentação das mulheres que trabalham dentro do mercado cinematográfico e que poderiam estar ali fazendo seus discursos, entendeu? Então eu entendo isso, eu entendo essa chateação do pessoal que reclamou e assim, tal. Até ia falar, né, que vocês estavam discutindo também sobre a importância mesmo de você aparecer e colocar a cara. E aí a gente pensa, assim, não só nessa situação, né, que é uma grande premiação, mas na produção de um filme. Veja só, um montador que tá lá, ele já é uma estrela. Ele já é uma estrela por ser o montador. O que não é uma estrela é o primeiro assistente de montagem, é o segundo assistente de montagem, que não vão aparecer nunca. Que eles estão ali, eles estão no background, não só da produção daquele filme,
como também da cerimônia. Mas são tão importantes quanto. Não só isso, a primeira assistência de direção, que é mais importante que a direção, e quem leva o prêmio é o diretor, que às vezes ele só faz a decupagem e senta lá na cadeira. Muitas vezes isso acontece, né? Tem aí várias polêmicas com vários diretores aí que só sentam na cadeira pra falar ação e corta, quando o primeiro assistente de direção já fez tudo do filme, já fez o dia, enfim, os horários, as filmagens, bate a claquete, tira a claquete, enfim, é uma loucura. Então, se a gente for observar isso, o Oscar já é muito reduzido. Já é muito reduzido, assim. Tipo, na verdade, a maioria das premiações são muito reduzidas. Mas o cinema é assim, sabe? O cinema, infelizmente, ele é bem, assim... Não vou falar injusto, mas ele tem coisas que podem ser melhoradas, mas, infelizmente, faz parte aí também desse universo, né? E da hierarquia, né? Tipo, sim, que nem qualquer empresa, o assistente, não sei do que, não vai aparecer, daí chega lá a pessoa que, né, ordenou. Eu acho que, claro, os grandes diretores são geniais e merecem os prêmios, porque eles, mesmo que às vezes não façam uma parte operacional, os caras são os artistas, né, por trás de tudo que pensam no todo. Mas é isso, realmente, tipo, faz parte, isso... Mas em nenhum momento eu quis dizer que não deveria ter a apresentação desses prêmios na cerimônia normal. Não, sim. O que eu disse, né, que o Rafa me rebateu foi assim, tipo, assim, é compreensível isso, e esse processo, ele não é de agora, que a gente tá sentindo isso agora com essa mudança, mas ele já aconteceu antes em vários momentos e sempre foi com aquela resistência, porque faz parte, e aquela coisa, é um debate que vai longe, porque no fim das contas, talvez a gente esteja vendo realmente uma mudança no Oscar como um todo, de separar o que é celebridade, tapete vermelho, do que é uma premiação de cinema que busca ser o mais justa possível, embora nunca seja e tal. And the Oscar goes to... Uma coisa que eu acho que tem chance de trazer mais audiência pra esse Oscar é a presença das cantoras, né? Tipo, as canções. Eu não achei aqui, nem sei se já tá confirmado a presença delas. Mas, por exemplo, você tem Billie Eilish e Beyoncé indicadas ao Oscar. Tem até uma que, tipo, tá sendo indicada pela 30ª vez 13ª vez e nunca ganhou e tal, né? Que é uma cantora que sempre faz músicas pro cinema. Mas só de ter Billie Eilish e Beyoncé, se elas forem se apresentar, entendeu? Mais um Lin-Manuel Miranda, se ele estiver por lá, né? Provavelmente vai estar, mas tô falando assim, se ele for se apresentar cantando a música, sei lá, você tem nichos que tem um grande público que vai querer assistir, entendeu? Sim. E aí, essas coisas que ganham, sabe? Que eu acho que trazem mais público. Então, sei lá, a Kristen Stewart, que quem é fã dela quer que ela ganhe o Oscar, né? Se a Lady Gaga tivesse sido indicada, com certeza ia ter a galera toda torcendo, né? Não foi, justamente porque, pelo amor de Deus, no que ela fez, ela, né, tipo, ela foi fizeram já em Terra Nostra muito melhor, né? Então, mas o que você até estava comentando antes, que daí eu acho que é a derrapada do Oscar, que é começar a trazer, tipo, o Tony Hawk, que é skatista, pra fazer uma apresentação, e o que eu achei o pior de tudo é eles confirmarem o Kelly Slater, que ele é surfista, que ele vai apresentar o Oscar, e o cara é declaradamente um anti-vax aí. Então, isso que eu acho que é uma derrapada monstruosa, assim, tipo, trazer uns caras que não tem nada a ver e ainda com essa posição, assim, sabe? Mas é até aquilo que até vou citar créditos às meninas das biscoiteiras, né, que tem um podcast, elas comentaram isso, elas falando, a gente deve ter anti-vaxxer no topo da academia, sabe, assim, dos diretores. Sem dúvida. Os Estados Unidos tem muito. Então, nossa, assim, muito. Tipo, nunca que eles iam falar só entra quem se vacinou. Parece que eles vão exigir vacina pro público, né, na plateia, mas não pra apresentadores. Então vai ter muita gente que vai estar lá falando no microfone que talvez não se vacinou. Nossa, que absurdo. Então, tipo, isso, enfim, eu também acho um absurdo, mas é aquilo. Então, mas ainda é uma coisa meio maquiada, né, assim, tipo, tá bom, eles estão fazendo assim. Agora, quando você pega um cara que declarou ser um cara que não vai tomar... Inclusive, ele se posicionou favorável ao tenista Djokovic, né, que foi um dos caras também que foi banido de premiação, não sei o quê, porque também não queria se vacinar. Ele não e aí agora...
Slam, cara. Exatamente. Do Australia Open. Exatamente. E olha quem é o cara. E eu entendo, porque o Kelly Slater, ele é um monstro dentro do surf, sabe? É um cara que, né, um gênio dentro do esporte e tudo mais. Um tão jovem assim, né? Pois é. Não mesmo. Não mesmo. E aí chama um cara desse pra fazer a apresentação. Então, tipo, aí que eu acho que ele dá essas derrapadas. Agora, quando você faz isso, e aí pode, com certeza, né, ter a parte de politicagem dentro da academia, que é essa coisa de você indica, e aí você vai colocar indicado lá a Beyoncé, a Billie Eilish e tal. Tipo, é um jeito de você meio que trazer um público pra dentro do Oscar realmente. Cara, eu tenho uma impressão, eu não sei se isso é real, mas que essas grandes empresas, no geral, os grandes meios de comunicação, eles estão querendo trazer o público, muito público, às vezes, pra pegar audiência de uma maneira meio estranha, às vezes colocando umas pessoas, assim, que causam controvérsias, e isso talvez gere debate sobre o Oscar, e aí o Oscar ganha em cima disso, né? Tipo, ele ganha mais visibilidade, as pessoas talvez assistam a apresentação por conta do Kelly Slater ser um anti-vax, e para entender como ele se posiciona, talvez, normalmente, como pessoa, como profissional. Então é muito louco, assim, eu imagino que isso passa assim, na cabeça dele, sabe? Essa questão assim, de pegar uma pessoa que tá meio mal, assim, mas que ainda causa, assim, uma controvérsia. Claro que não, né, uma pessoa escancaradamente racista, ou enfim, isso é ridículo, mas eu tô falando de polêmicas, assim, que são ainda mais... podem ser debatidas, entende? Então, não sei, eu acho que isso acontece. Entra o falem mal, mas falem de mim, né? Tipo, exatamente. Vai ficar todo mundo falando, olha, isso aqui... realmente, faz muito sentido, pode ser que seja uma estratégia. E sempre, né, tipo, claro, tem interesse da academia em si e o interesse da ABC. Acho que isso é importante da gente entender essa, né? Ah, sim, exatamente. Não, quem faz isso com maestria é o BBB. Tipo, as pessoas assistem pra ver gente escrota. E assim, você sabe que você tá vendo Verdade. mas você continua assistindo e você vai comentar. E eles estão ganhando audiência. Então, assim, sabe? Exatamente. Tanto que até teve aquela polêmica que a Globo fez um dos participantes, que é o Gustavo, falar que ele é hétero, mas ele é top. Não, acho que com certeza eles forçaram ele a falar esse termo. Eles forçaram, ele falou isso no programa. Assim. Pro cara entrar já com a galera meio de... Já meio falando mal, mas tipo, falando dele, querendo ver o que ele vai, entendeu? O que ele vai entregar aí? Será que ele vai ser um hétero? Será que ele vai ser um top? E aí, os dois. É muito louco. Muito louco. Eu tenho pensado muito sobre isso, assim. Agora vejam, a gente tem aqui, né, dentro dessa premiação, né, o grande indicado, o grande favorito aí e tal, que é o Ataque dos Cães, né, com 12 indicações. Depois a gente tem Duna com 10, Belfast com 7, Amor Sublime Amor com 7, King Richard com 6, Não Olhe Pra Cima com 4, Drive My Car com 4 também, né? Então assim, mas o grande indicado é o Ataque dos Cães. Aí, recentemente também entramos em uma outra polêmica aí, né, pairando aí o Oscar, porque o Oscar, como muita gente sabe, ele acaba acontecendo depois de outras grandes premiações, né? Então a gente tem várias premiações e aí você já vai medindo ali a temperatura dos filmes, quais que são os favoritos e tal, e aí vai surgindo aquelas apostas, né, que a galera vai fazendo. E aí a gente teve recentemente a vitória do Coda, né, ganhando... No ritmo do coração. No ritmo do coração, ganhando o PGA, e aí... Teve também, e o SAG, né? E o SAG, exatamente. E aí começou aquele falatório. Será que Ataque dos Cães não vai levar melhor filme e tudo mais? Aí eu queria começar falando sobre as categorias com vocês, justamente por essa, que é a categoria mais importante e que talvez tenha indicado aí uma reviravolta, Sim. né? Eu queria até comentar sobre isso antes, mas já que você entrou nesse parâmetro, eu até vou falar. Cara, eu acho muito, muito louco, assim, porque tá tendo uma aceleração muito forte em relação ao entretenimento. As pessoas não ficam 20 minutos, às vezes, assistindo um filme no YouTube, sabe? Tipo, um curta-metragem ou até enfim, um vídeo normal de youtuber, às vezes 20 minutos é demais pra essa galera. E eu vi uma tendência muito forte nesses últimos tempos, assim, e eu digo, sei lá,
há 2 anos atrás, 3 anos atrás, de filmes muito longos mesmo, assim. A maioria dos filmes são de 3 horas. O próprio Batman, esse novo Batman. É que claro que é um blockbuster, então passa super rápido, mas é 3 horas de filme, sabe? Duna, Drive My Car, 3 horas de filme também, quase. Enfim, eu achei essa tendência assim, muito louca. Mas eu, particularmente, eu achei Belfast a cara do Oscar, assim, não sei. Eu achei muito, né, ele ganhou o BAFTA, o prêmio inglês, então já é um termômetro aí bacana, mas nem tanto, né, porque, querendo ou não, ter essa diferenciação. Mas o Belfast, eu acho que ele tem cara de Oscar, assim, eu não sei, uma mistura, assim, eu particularmente não gostei tanto do filme, então se eu já for falar, não gostei, achei que faltou muita coisa, principalmente com o protagonista, que é o menininho. Eu vi que ele não tem evolução durante o filme, eu achei isso muito louco, assim, ele começa gostando da mesma menina, ele começa do mesmo jeito, ele, enfim, faz as mesmas coisas, mas parece que ele sempre tá a mesma coisa, e é estranho, aí vocês vão falar, não, mas é uma criança. Mas espera aí, se a gente for pegar o Jojo Rabbit, porra, a criança muda muito, sabe? Durante o filme, ele é basicamente um nazista e ele se torna uma criança normal, sabe? Mas mesmo assim, eu achei que faltou, sabe? Algumas coisas incitantes, assim, dentro da narrativa, não sei. Então, mas eu acho que Belfast pode levar, assim, não sei. Eu acho assim, tem várias coisas, né, nessa questão. Primeiro que, de tudo, eu acho que a gente tem que considerar que o Oscar tá cada vez mais imprevisível, e isso eu acho muito bom, porque é uma das coisas que vai fazer as pessoas quererem ver e tal. Era muito chato quando você falava, se o filme ganhou o PGA e o não sei o quê, ele vai ganhar de melhor filme. Hoje não tá mais assim. Já faz um tempinho, tem né? Vários motivos. Tá assim. Já tá mais um tempinho, ele foi mudando aos pouquinhos, muito por conta dessa diversidade, né? O público, os votantes internacionais da academia podem fazer toda a diferença, né, ao decidir um filme. Foi o que fez a diferença, com certeza, pro Parasita, embora o Parasita tenha feito muita campanha nos Estados Unidos com muito dinheiro, né, pra ganhar o Oscar. Mas o público internacional fez a diferença. E essa diversidade mesmo, né? Se tem gente de várias coisas, isso tira aquele peso do chamado velhinho da academia conservador, que ainda tem sua parcela de votos, mas tem caído esse peso deles. Então você tem isso. Só para eu fazer um complemento nisso que você está falando, no ano passado eu fiz uma matéria para o Cinemação comparando justamente os últimos anos do BAFTA e do Oscar, né? Então só para as pessoas terem uma ideia, em 2018 o BAFTA premiou 3 Anúncios para um Crime e o Oscar premiou A Forma da Água. Em 2019 o BAFTA premiou Roma e o Oscar premiou Green Book. Em 2020 o BAFTA premiou 1917 e o Oscar premiou Parasita. Então é só para mostrar que realmente existe uma tendência, apesar de que em 2021 o BAFTA premiou Nomadland, mas o Oscar também, né? Então foi um pouco distoante dos últimos anos, mas é bem isso que você falou. Mas eu acho que assim, tanto o BAFTA quanto o Globo de Ouro nunca foram muitos termômetros pro Oscar, né? Eles sempre foram indicativos bons, indicativos de candidatos, né? Então, fulano vai ser indicado, tal, né? Dos indicados ao Oscar, mas nunca foram tão casados. Eu acho que o mais casado mesmo sempre foram os prêmios dos sindicatos, né? Então, o Directors Guild, o Writers Guild premiando os melhores roteiristas e tal. E a gente tem visto mudanças, porque, por exemplo, para roteiro, você tem mudanças de indicados por conta de roteiristas sindicalizados. Tipo, pro sindicato dos roteiristas só concorre quem tá no sindicato. E tem roteiristas que não estão no sindicato, não foram indicados, né? Tem essas questões. Então, acho que isso vai mudando e isso é bom. Aí, dito isso, você falou do Coda, Rafa, no ritmo... Como que é? No ritmo do coração. No ritmo do coração. É muito louco, porque assim, tudo bem, ele tá melhorando. Eu até vi um vídeo da Lenogari, né, que é um crítico que acompanha tudo muito de perto, né, ele tá lá não sei se nos Estados Unidos ou no Canadá, acho que ele mora nos Estados Unidos mesmo, né, acompanhando as coisas bem de perto, e ele tava falando sobre a campanha, como que a campanha cresceu, e como que daí entra os estúdios, né, a Apple cresceu em cima da Netflix, e aí entram também umas polêmicas, que a própria Jane Campion deu uma cutucada nas irmãs Williams, falando sobre machismo, e ficou meio feio, e ficou todo então assim, deu uma perdida no poder do The Power of the Dog, né, com trocadilho, inclusive. Então isso pode vir a trazer o Coda. Tem o formato de votação que a gente precisa considerar sempre, né? Então, tipo,
a forma como as pessoas votam pra melhor filme não é simplesmente um voto pra quem você quer que ganhe. É o número 1, número 2, número 3, você vai compensando, né? Tem toda uma regra. E o Coda, ele é o filme, ele é um filme que não desagrada a ninguém, porque ele é muito gostoso, sabe? Ele é fofinho, bonitinho, animado, feliz, você chora nele. Não tem como você ver ele e achar ele ruim pra pôr ele no último da sua lista. Então a tendência é que ele realmente fique como esse segundo filme, que daí acaba ganhando caso pessoas não tenham gostado do Ataque dos Cães, e o que também ganhou força por conta de um cara, não vou lembrar o nome dele, um ator que criticou o Ataque dos Cães, porque é uma mulher, claro, foi um ataque machista, né, porque é uma mulher fazendo o western fora dos Estados Unidos. Esqueceu que os melhores westerns da história foram feitos na Espanha, dirigidos por um italiano, mas tudo bem. A questão é, tipo, ele teve essa crítica e isso pode ter dado também levado muita gente a não votar no Ataque dos Cães, e aí o Ataque dos Cães perde posição, o Coda, se tiver em segundo, terceiro da maioria das pessoas, pode substituir. Outra coisa que é importante da gente pensar, o Coda não deixa de ser um filme que muita gente vai gostar, ele é um filme muito comercial, né? Ele agrada muita gente, e ele tem tudo a ver com esse desejo do Oscar de estar mais próximo do público, entendeu? Vai ser, pra mim, seria uma tristeza ele ganhar. Quando ele foi indicado, eu falei, gente, o que ele tá fazendo indicado nesse filme? Ele é um filme de sessão da tarde, Mas, Dani, lindo, fofo, bonitinho, eu chorei vendo. Mas ele não é um filme pra ganhar Oscar. E Ataque dos Cães é uma obra-prima. É puta filmaço. E aí vai ser uma tristeza, mas eu acho que existe essa chance de fato. Mas, Dani, eu tava pensando aqui, né, enquanto você falava sobre essa questão de ser um filme que agrada a todos. Eu tô percebendo cada vez mais que o Oscar tá procurando menos filmes que agradam todos. Porque Nomadland, por exemplo, não é um filme que agrada a todos. Sim. Pelo contrário, é um filme muito mais... É de arte, né? É um filme artístico. É um filme que valoriza muito mais a direção de fotografia, que valoriza muito mais, enfim, essas coisas mais visuais mesmo. E eu adorei o filme, achei lindo mesmo, acho que foi super merecido. Mas, se a gente for entrar nesses parâmetros, nesses últimos anos, não, né? Porque Parasita, por exemplo, também não é um filme que agrada a todos, mesmo sendo, pra mim, uma obra-prima. Eu vi muita gente falando que, assim, é um filme que não entendeu nada, que não agrada, que não, sabe, não... Enfim... Mas eu não sei, e por esse motivo, eu vejo Belfast como um grande... É um bom ponto. Um bom plano, porque ele é um filme artístico, obviamente, e ele não valoriza nada que eu falei agora, no sentido das pessoas gostarem, porque não é um filme para as pessoas gostarem claramente, assim. Não é um filme gostoso de ver, ele... Não, eu odiei Belfast, desculpa. Eu não falei a hora que você tava falando dele. Eu achei porra, eu achei chato. Parece nossa, uma musiquinha atrás da outra o tempo inteiro. Uma hora que eu falei, pelo amor de Deus, para de tocar essas músicas, eu não aguento mais. Ele é chato. Eu entendo, tecnicamente ele tem coisas maravilhosas, mas tipo, ele é muito sem alma, né? Aquele filme meio... O que eles estão fazendo lá? Eu falei, que indicaram a Judi Dench? A mulher é maravilhosa, mas pelo amor de Deus, ela tá fazendo uma vovozinha nada a ver, sabe? Eu fiquei muito puto com esse filme. Se ele ganhar, eu vou ficar revoltadíssimo. Vou ficar muito... Eu tô torcendo pra você estar errada, Duda, por favor. Não me vai dar mal. Mas é uma boa teoria essa da Duda. É uma boa teoria, porque, por quê? Porque ele homenageia o cinema clássico, né? E Hollywood adora isso. Então ele homenageia, ele mostra o menino vendo os filmes antigos lá no cinema. Ele fala sobre cinema também. Porque, assim... porque o Belfast basicamente é quase que o Kenneth Branagh falando da própria infância. É isso, né? É o alter ego dele, o menininho. Sim. Vivendo na Irlanda do Norte lá e tal, com todas a guerra civil que teve lá. Não, mas assim, a gente não pode esquecer do histórico de... A Forma da Água, Green Book. O Green Book, ele se encaixa nesse filme que ficou em segundo lugar da maioria, né? Claro, de forma geral, tá, gente? Não é que eu calculo, não é que eu vi quem votou em quem. Mas, tipo, de uma certa forma, ele é o segundo, terceiro lugar de muita gente, principalmente muita gente branca que não enxergou o racismo dele. Inclusive, eu não vi na época, quando ele saiu, não vi como ele é um filme problemático em várias questões. Mas, enfim, a gente vê muito pelo o Spike Lee falando mal do filme e tal, né? Na época, zoou com o filme e tal, justamente, de maneira justa. Mas, assim, a questão é, tanto... Eu entendo, Belfast e Coda podem estar nesse lugar do segundo, que muita gente vai gostar, e aí como o primeiro foi variado, ele acaba ganhando esse prêmio de melhor filme. O que, assim, enfim, é complicado, foge
dos parâmetros, mas ao mesmo tempo tira essa previsibilidade do Oscar que a gente tanto fala, né? Sim, sim. Mas só pra eu confirmar aqui, vocês estão lá sendo membros da academia que vota pra melhor filme. O voto em primeiro e segundo lugar vai pra quem de vocês? Pra mim, em primeiro lugar é Drive My Car, sem tirar nem pôr. E o segundo? Segundo lugar, Ataque dos Cães. Eu botaria Ataque dos Cães em segundo. E você, Duda? Eu iria pra Ataque dos Cães. E... deixa eu pensar... acho que eu vou pra Drive My Car também. Eu faria essa pontuação da Duda também. Eu iria pra Ataque dos Cães e Drive My Car em segundo. Aí ganhamos, né? Porque Ataque dos Cães teve só um segundo lugar aqui, né? Então... Mas então, é isso, né? Tipo, é muita gente, tem todas essas questões de qual mais fez campanha, qual mais foi visto, se o povo gosta de ver filme legendado, porque os americanos não vão ver filme japonês, tem toda uma série de coisas. Mas né? que fique registrado que o Oscaração, quem levou foi Ataque dos Cães. E assim, e com certeza imagino eu que o Drive My Car vai ganhar de melhor filme estrangeiro, melhor filme internacional. Sim, porque pelas indicações pro diretor e pro filme, pra melhor filme, sim, já indica que a galera gostou mais, então muita gente vai votar nele, né? Até as pessoas muitas vezes votam nele pro filme internacional para não se sentir tão mal de não votar nele lá pra... nem no diretor, né, pra melhor diretor, e nem no filme pra melhor filme. Então tem essa questão também que acontece nas votações que a gente sabe, né? And the Oscar goes to... Cara, mas se eu fosse votante lá, eu já ia abrir uma manifestação a favor de Spencer também. Cara, porque eu achei um filme muito incrível. Eu achei lindo e eu achei que super daria para um Oscar, assim. Não sei porque eles simplesmente descartaram essa possibilidade, sabe? Eu achei... Cara, por exemplo, se trocasse Belfast por Spencer, ia ser uma maravilha pra mim. De verdade, eu achei muito bacana. Mas entra muito dessa questão, né, de como que as produtoras encaixam, né, os seus indicados para cada categoria. Porque, por exemplo, isso que o Dani falou agora de Drive My Car, que ele tá concorrendo a melhor filme internacional e melhor filme, é uma aberração, né? Porque ele tá concorrendo a melhor filme, ponto. É muito provável que ele não vença melhor filme e aí ele leve melhor filme internacional. E ele vai ganhar um Oscar de melhor filme e pronto, né? Então, essas aberrações, assim, que às vezes a gente vê, porque é a produtora tentando encaixar de uma maneira pra conseguir o maior número de estatueta possível. Sim, as campanhas e tudo mais. Eu acho que assim, por exemplo, o Spencer, a Kristen Stewart, acho que ela tem chance de melhor atriz. E o fato de ela não ter sido indicada, né? Ela não foi indicada no SEG, acho, né? Enfim, em outras premiações, faz com que você não tenha, porque daí as pessoas não tiveram como votar nela no SEG, fizeram outros votos, daí ela ganha essa incerteza no Oscar. Mas eu também acho que, apesar de eu não ter visto o The Eyes of Tammy Faye com a Jessica Chastain, eu acho que tá uma categoria bem forte. Tá bem pesado. Pra mim é uma das melhores, assim. Mas assim... Olivia Colman, pra mim... Não, então, assim, na verdade tá bem forte com 3, vamos lá. Olivia Colman, Penélope Cruz e a Kristen Stewart. Eu não vi The Eyes of Tammy Faye e a Nicole Kidman tá bem mais ou menos no Apresentando esse card que eu assisti e achei o filme bem qualquer coisa. Enfim, eu vim aqui hoje no clima de pistolagem, porque, gente... É muito bom falar mal disso. Porque Apresentando o Ricardo é qualquer coisinha, né? Tipo, tá bom. Mas eu acho que pro grande público, a galera tem olhado com muito carinho pra Kristen Stewart, né? O grande público, assim, também, não claro. Um público técnico só, né? E entra, tipo assim, então, por exemplo, só falando da categoria, a Nicole Kidman, que tá bem mais ou menos, e o filme não foi nada, não é lá as coisas, mesmo assim ela atinge um certo público, porque tem muita gente que gostava da atriz que ela faz, e ela tá caracterizada
caracterizada, o povo gosta disso. A Kristen Stewart tá caracterizada como uma figura que todo mundo gosta, todo mundo tem uma boa imagem da princesa Diana, tá super bem caracterizada, então é aquela coisa que todo mundo fica com, nossa, como é parecida e tal, mas ao mesmo tempo tem muito da criação dela, não é a Diana preocupada em ser uma cópia, né, preocupada em ser aquela personagem para aquele filme, e o filme é bonito, e ela é muito querida, né, até por ela ser muito, ela já falou que tá nem aí se ela vai ganhar o Oscar, porque que se foda, ela é super nesse estilo, mas também é um estilo que muita gente gosta, né, aquela figura meio, sabe assim, que foge do padrãozinho, então muita gente gosta, e ela tem fãs e tal, então acho que vai ser super justo ela ganhar, inclusive. Vai ser bem bacana pro pessoal, assim, mas eu até ia falar, eu acho que é mais fácil você conseguir conquistar as pessoas por meio de uma figura, né, agradável, doce e tudo mais, ou forte, enfim, que tem a mesma tendência que hoje a gente discute muito sobre a mulher, do que uma vilã, sabe? E por isso que às vezes eu gosto de ver vilãs ganhando o Oscar, assim, sabe? No sentido de personagens, claro, né? Não pessoas, pelo amor de Deus. Mas eu acho que é muito difícil, assim, porque tem algumas vilãs que você até cria um tipo de empatia sobre aquilo. Imagina pra você conseguir, tipo um Coringa, do Joaquin Phoenix, como ele ganhou, né? Como você consegue fazer aquilo virar ao mesmo tempo? Você sabe que aquilo é ruim, mas você não sente tanta coisa ruim em relação a ele. Você até sai, nossa, ok, sabe? Tipo, pelo menos eu saí assim, não sei se eu sou louca, pode ser, mas... Não, eu entendo, você entende, né, as motivações, não que você concorde, mas você entende. É. E ele sabe fazer aquilo com tanta delicadeza, sim. Que a maldade torna uma coisa dele, sabe, do personagem, e você não acha aquilo simplesmente, sei lá, tá lá solto, sabe? Tipo, tem maldade, tá solto. Não, tem um porquê, então eu acho muito difícil, sabe? Por isso que eu gostei muito da vitória dele no Oscar, quando ele ganhou pelo Coringa. Achei muito incrível. Então, da princesa Diana realmente é mais fácil, assim, eu acho. Sim, faz sentido. Tava vendo aqui, esse ano a gente tem, acho que de vilão mesmo indicado, basicamente o Benedict Cumberbatch, né? Que sim. Vai ser merecidíssimo ganhar. Merecidíssimo, achei incrível. Embora o Will Smith esteja em plena campanha, né? Exato, né? Ele ganhou o SAG também. Nossa, gente, outro filme também, o filme em si não é desnecessário por si, porque contar a história das irmãs Williams, bacana. O filme é tipo normal, é um filme, né? Melodrama, total. O filme, contou a história delas, pronto, valeu. Melodrama total. Desculpa, parece Sessão da Tarde, real. Eu também não achei um puta filme. Não tem nada demais, é tipo, tá bom, contei a história delas, olha que bacana. Uma direção qualquer coisa, o Will Smith tá qualquer coisa, até o Will Smith tá o Will Smith, né? É isso. Tá o Will Smith. Desnecessário. Ele vai Nossa, o Dani tá uma cobra hoje. Hoje tá. Eu tô puto. Porque assim, gente, vamos lá. Se o Will Smith ganhar, vai ser porque o Will Smith é legal, e de fato ele é um cara muito legal, o Will Smith é carismático, e ele é muito carismático, e ele fez o papel de um cara que, sei lá, tá todo mundo admirando, porque ele fez 2 campeãs, né, o pai das 2 mulheres maravilhosas, negras, empoderadas, que ganharam no tênis, no esporte de brancos. Ok, tipo, a história delas é maravilhosa, o filme, que bom que fizeram um filme delas, eu quis conhecer mais sobre a história delas que eu não conhecia, mas o filme em si, pra ganhar Oscar, grande qualquer coisa. A atuação dele, nada demais. Ele nunca foi um grande ator, vamos combinar. Ele só é um ator carismático e sei lá, que, né, pra fazer filmes blockbusters. Não, eu acho ele um bom ator, um ótimo ator, sim. Talvez não nesse papel, que ele ficou muito batido com. Então, mas ele não faz, ele não é muito de reinventar. Talvez você possa dizer que a Aunjanue Ellis, indicada, né, que faz a mãe, né, das meninas, tá bem no filme e merecia um Oscar, merecia uma indicação de atriz coadjuvante. Ok, tá lá indicada. Agora, se ele ganhar, a gente vai ser muita injustiça, porque se não for pra dar o Oscar de melhor ator para um Benedict Cumberbatch, pelo menos um Denzel Washington ganhar. O próprio Andrew Garfield também fazendo um papel incrível com Tic Tic Boom. A gente tem nomes muito fortes aí nessa categoria de melhor ator, né? Sim. Por isso, eu acho que talvez o Will Smith nessa categoria seja realmente o mais fraco do cinco ali. E olha que eu acho que o Javier Bardem também tá qualquer coisa apresentando o Mas eu adoro ele como ator. Nossa, mas ele é bom e tal. Bardem pra mim é fodido. Não, é que nesse filme especificamente, acho que gente, o Aaron Sorkin, ele tem que entender que ele tem que fazer roteiro.
Ele só escreve roteiro, cara, só aqui. Não precisa dirigir. Você não tem necessidade de dirigir. Mas assim, tô pistolando hoje. Mas assim, pô, se não for pra dar pro Benedict Cumberbatch, que é o mais merecido disparado, um Denzel Washington, pelo que ele fez no Macbeth, que tá maravilhoso, né? Ok, você quer ver esse Oscar cair no esquecimento do Dani? É melhor ator o Will Smith levar, é melhor filme Belfast. Aí o Daniel arremessa o notebook na parede. Eu não sei se eu tô torcendo pra isso acontecer ou pra não acontecer, porque eu quero ver entretenimento. Também. Pra mim, eu sou a favor do entretenimento. Vamos colocar um react, né? Eu quero ver ele no Twitter, assim, pistolando. É pra isso. Não. E semana que vem tem podcast pra repercutir os vencedores e falar da premiação. Pois então, é, né? pois é. Se preparem aí. Agora, me fala um pouco o que vocês acham sobre melhor direção, porque a gente tinha também, né, a questão da Jane Campion como sendo talvez o grande nome, né, por trás, e talvez ali, né, a favorita. Tem o lance também dela ser a primeira cineasta que tem 2 indicações, né, na categoria de melhor direção e tal, porque ela teve com o Piano em 94 e agora com o Ataque dos Cães em 22, né? Enfim, mas aí ela entrou nessa polêmica do comentário, e aí ela, né, acabou também entrando nessas brigas de internet aí e tal, né, que aconteceram, mas ainda é o nome mais forte dentro da categoria, vocês não acham? Gente, o que rolou a briga, só pra saber um pouco, na internet? Não, sobre as irmãs Vênus e Serena, Ela falou assim, Serena e Vênus, vocês são maravilhosas, mas vocês não precisam competir com homens como eu, né? Então, tipo, como ele diz, ela compete contra homens e elas só competem contra outras mulheres. Ela fez meio que acho que fazer uma crítica, depois ela pediu desculpas e tal, mas ela basicamente, acho que quis, na verdade, acho que criticar justamente o machismo no cinema, né, e tal. Sim, sim. O pedido de desculpa dela foi isso, né, ela falou, fiz um comentário imprudente que iguala o que faço no mundo do cinema com tudo que Serena Williams e Venus Williams alcançaram. Então ela realmente pediu desculpa, achou que, né, mas aí a internet veio abaixo, né, também, e tal, e aí o pessoal até começou a falar isso, que ela foi porque como ela tinha respondido, né, justamente aquele ator que falou sobre, ela é uma diretora fazendo filme de faroeste, não sei o que e tal, e ela deu uma resposta e todo mundo foi, ô louco, olha aí, a Jane Campion mandou, né, foi super bem, tal, aí em seguida ela fez esse comentário e o pessoal, ô louco, a Jane Campion, tá maluca, então, ela foi do céu ao inferno no mesmo dia, assim. Mas eu acho que de qualquer forma, assim, dos indicados a melhor direção, tirando Kenneth Branagh, todos são merecidos, né? Enfim, a pior que nem tô, sei lá, a direção em si do Kenneth Branagh tem até suas questões técnicas positivas do filme. Mas todos são merecidos, mas eu ainda acho que dá pra apostar nela, porque ela já ganhou outros prêmios, embora a gente saiba que ele tá menos previsível, né? Isso não é mais o único termômetro, mas eu acho que entra o fato dela ser, tipo, vai premiar uma mulher, vai premiar um filme que, ainda mais se o Ataque dos Cães for pra não ganhar de melhor filme, daí tem uma tendência ainda maior das pessoas falarem, então vamos premiar o filme na direção, né? Daí ele ganha lá como a melhor diretora. Inclusive, eu até trouxe curiosidades legais desse Oscar, uma delas é, se a diretora, a Ari Wegner, que foi a diretora de fotografia do Ataque dos Cães, ganhar, ela vai ser a primeira mulher, né, a ganhar o Oscar de fotografia, e a segunda mulher indicada em toda a história do Oscar, né, só a Rachel Morrison, que fez o Mudbound, que foi indicada antes. Então acho que também é outro ponto importante, e é uma outra categoria que o Ataque dos Cães merece bastante ganhar. E podem até homenagear, né, uma mulher ganhando aí direção de foto pelo acontecimento, né, recente lá com o... qual o nome dele? Que ele tava fazendo o filme e aí a diretora de foto acabou sendo acidentalmente morta. Foi o Alec Baldwin, né? Isso mesmo, o Alec Baldwin. O disparo sem querer, obviamente. O disparo, exatamente. E aí pode ser que cause aí alguma coisa, sabe, em relação a isso. Porque ela era uma diretora de foto. Sim, foi a Halina. Incrível, aliás, e nunca ganhou nada. Enfim, é injusto isso, né? Essa relação mesmo do machismo no Oscar. Perfeito. And the Oscar goes to...
gente comentou aqui, né? Melhor filme, melhor diretor, melhor ator, melhor atriz. E aí, só pra gente fechar essas categorias que são as principais categorias, né, da premiação, vocês sentem que ali a gente teve algum tipo de injustiça no sentido de esnobados? Porque se fala da Lady Gaga como atriz, Villeneuve na direção de Duna, a própria Maggie Gyllenhaal, né, como a diretora de A Filha Perdida também, que faz um trabalho excelente. Sim. Mas tem algum ali que vocês falam, putz, faltou uma pessoa e tal, ou não? As categorias estão meio fechadinhas ali. Pra mim, A Filha Perdida foi, assim, realmente esnobado, assim, de várias maneiras. Já era de se esperar que não fosse melhor filme, porque realmente aquilo não é um filme de Oscar. Claramente não é um filme de Oscar, assim, mas a direção dela foi impecável, a forma como ela conduziu, né? Porque ser um bom diretor também é conduzir o ator. Sim. O protagonista e todos os atores que estão lá, né? Coadjuvantes e tudo mais. A forma que ela conduziu a Olivia Colman, sabe? Mesmo já sendo uma atriz também que já sabe fazer muito bem o que ela faz. Foi incrível, cara. Ela faz o filme, obviamente, não só ela, né? A versão dela mais nova, que eu esqueci o nome dessa atriz, mas ela também fez aquele um filme muito louco que ninguém entende nada, nem eles entenderam quando leram o script. Mas eu achei que ele foi muito esnobado, assim. E eu sou, assim, muito fã do Villeneuve. Tipo, eu sou, assim, eu amo a direção dele, eu amo como ele faz as coisas, eu adoro como ele trata, assim, o cenário de uma maneira... Ele deixa as coisas acontecer naturalmente. Parece que... Não sei, parece que nada é muito montado. Parece que ele que faz a coisa acontecer. Eu acho Blade Runner 2049, assim, uma coisa maravilhosa que ele fez. Uma obra-prima. Então, realmente, ele também fez falta, assim. A atriz, Duda, que você falou é a Jessie Buckley. Jessie Buckley, isso. Ela tá muito incrível, muito incrível. Eu acho ela ótima. A gente podia tirar o Kenneth Branagh de melhor direção e colocar um Villeneuve aí, né? Ou a própria Meg, né? Nossa, sim. Nossa. Principalmente a Meg. Eu acho que eu até acho, sei lá, até que justo o Duna ter indicação pra melhor filme e não ter pra melhor direção, tá tudo bem. Sim, claro, seria justo se ele fosse indicado também, mas acho ok. Agora, não ter a Maggie Gyllenhaal, eu acho que foi a principal esnobada, assim. Ela tá, né, Dani? Só fazer um comentário que ela tá no melhor roteiro adaptado, né? Ela concorre ainda, a Maggie. Sim, claro. E com chance de ganhar até, né? Não sei se... Claro, é concorrido, mas acho que... E o legal do roteiro adaptado é que você tem 3 mulheres indicadas, né? São 3 mulheres com chances de ganhar. Tá Sian Heder pelo Ritmo do Coração, a própria Meg pela Filha Perdida e a Jane Campion pelo Ataque dos Cães. E Dani, até ia falar, eu discordo um pouco com você, que eu acho que Duna, na verdade, não deveria concorrer a melhor filme, e sim a melhor direção. Eu acho que deveria ser trocada essa escolha aí da academia, cara. Porque a gente sabe que Duna não vai ganhar melhor filme. Não sei por que tentam. Só colocam lá pra gente, tá, legal. Tem uma fantasia do ano. Tem uma fantasia do ano, sabe? Tipo Pantera Negra. A gente sabia que não ia ganhar, sabe? Então, assim, mas como direção, eu ainda teria aquela coisa, sabe? Porra, é o cara, tal. Talvez ele consiga. Enfim, né? Aí eu fico nessa. Tá. Então, eu não entendo também. Mas de resto, assim, e aí uma coisa que eu até ia comentar que, assim, se você caçar, sempre pode encontrar esnobado, sabe? Tipo, teve um filme que saiu em tal época que realmente foi o melhor. Teve um filme tal XY de tal país que tinha que ser indicado para melhor filme internacional. Mas aí entra a questão de campanha, entre outras questões. Então, assim, dentro do universo de indicados e tal, aí eu acho que não dá pra citar nenhum outro esnobado, porque, gente, eu fiquei pensando, nossa, será que a Lady Gaga também não consegui ver o filme no cinema? Fui ver, falei, Jesus amado. Disney, vocês não sei quem que inventou que ela tinha que ter indicado, não é impressionante. O Kazaguchi é um filme também, assim, super problemático em várias coisas, é legalzinho e tal, mas pelo amor de Deus. Eu sou daquelas que acha ainda Nasce uma Estrela um absurdo. Eu detestei o filme. Eu acho. Ela fez um bom trabalho, mas assim, também, sabe? Ok. É a Lady Gaga, eu acho que por isso que foi indicado, sinceramente, porque eu vejo outras atrizes aí com muito mais potencial. Não, concordo, só que o Nasce uma Estrela ainda até foi remake, então aquela coisa... bem superior.
né? Enfim, mas esse Kazaguchi, sei lá, enfim, tô super desnecessário, que bom que nem teve muita indicação e tá tudo certo. Nossa, o Dani hoje tá com a metralhadora do desnecessário carregada, hein? Mas vamos lá. Bom, a gente passou pelas principais categorias e aí voltando um pouquinho sobre a estrutura, né, do Oscar, a gente vai ter nesse ano, né, já anunciado aí a cerimônia, ela vai fazer a homenagem aos 50 anos, né, de Poderoso Chefão, aos 60 anos de 007, né, a franquia que não acaba nunca. Que vai continuar. Além disso, a gente vai ter também 2 apresentadoras, né? 3 apresentadoras, isso é algo novo também, né? Porque a gente até tinha tido, né, mais de um apresentador, que foi em 2011, não foi? Com James Franco e Anne Hathaway e tal. Isso, foi a última vez que teve mais de um apresentador, né? Foi, e várias vezes teve 2 e tal, e aí eu até fui pesquisar, tipo, 3 apresentadores de uma vez, a gente teve só em 1932. Não, 87 com o Chevy Chase. 87, o Chevy Chase, a Goldie Hawn e o Paul Hogan. Em 86, no ano anterior, teve o Alan Alda, a Jane Fonda e o Robin Williams apresentando. Antes disso, geralmente eram 2, ou um só, ou sem apresentador, como foi nos últimos 3 anos, né? Que não teve ninguém de host. E é outra expectativa que eles têm de criar, ter mais audiência, de sabe, assim, ter mais uma apresentação mais dinâmica, com variação e tal, né? E aí a gente vai ter a Amy Schumer, a Wanda Sykes e a Regina Hall, que são comediantes e que são, não sei se elas necessariamente estão contratadas da ABC, mas elas são da casa, sabe? Elas têm shows na casa, tem séries, né, que elas apresentam, que elas têm no canal, então acho que a ABC colocou a galera, as pratas da casa do momento, que eles acham que podem dar uma boa audiência e tal, né? Cara, eu vou ser bem cobra agora, você que não Dani, assim como ele tá. Eu vou falar que, pra mim, o Oscar desistiu de qualquer apresentador depois da Ellen, quando ela foi lá, a Ellen. Sim, eu tenho essa sensação também. Nossa, juro por Deus, ela foi tão péssima. Eu nunca vou esquecer. Eu vi a Angelina Jolie comendo pizza na mão. Foi uma das cenas mais horrorosas que eu já vi na minha vida. Eu não queria ter visto isso na minha... Sabe, eu podia morrer sem essa. Sei lá, eu achei tão desnecessário. E eu não gosto dela. Eu sou uma pessoa que eu nunca gostei dela. Assim, tipo, eu acho que ela faz um humor que já não é tão bacana, sabe? Para as pautas de hoje, por exemplo. Ela é meio aquelas que gostam de dar uma humilhadinha no entrevistado, sabe? Ela gosta de pegar aquele lado mais vulnerável do entrevistado pra fazer graça e pra sei lá o que. Coisa que, por exemplo, uma apresentadora que eu adoro que é brasileira, a Tata Werneck, que eu acho uma ótima comediante. Não faz o mesmo estilo, né? É uma coisa mais dinâmica, uma coisa engraçada. Ela é uma comediante, só que ela não pega esses pontos vulneráveis, sabe? E esses pontos vulneráveis que ela usa pra transformar em comédia, pra mim, nunca me agradaram. Eu nunca achei bacana. Eu sempre senti que as pessoas ficam desconfortáveis. Tanto que uma vez, eu nunca vou esquecer, eu vi uma entrevista do Robert Pattinson pedindo pra produção, imagina o desespero dele, pra produção do programa dela, não colocar ele vestido de Batman, eu acho, porque ele tinha feito uma apresentação no ensino médio sobre isso, e eu já sabia de tudo isso, e já ia zoar com ele e tal, e ele tem super vergonha alheia por isso, sabe? E aí ele já ficou todo tenso, você percebe, e ela fez ele colocar a roupa de Batman, e ele fica todo tenso, ele não gosta daquilo. E eu falei, cara, o que eu tô vendo, sabe? Enfim, eu nunca gostei dela e eu achei ela uma péssima apresentadora. Mas o ter apresentador é uma coisa que você gosta? Independente de 1 ou 2 ou 3, assim, mas o fato de existir alguém conduzindo a cerimônia é uma coisa que você acha legal ou não? Eu acho bacana, eu sinto falta até. Eu acho que... Mas aí eu acho que é esse cuidado, sabe? Que precisa ter, assim. Que uma pessoa como... Pode ser um humorista até, mas eles gostam daquele humor muito americano, meio Adam Sandler, né? Uma coisa meio bestona mesmo. Aí eu nunca vi muita graça, sabe, nas apresentações, mas eu acho que se eles pegarem a pessoa certa, sim, pode ser que role. Eu até, assim, entendo super você não gostar da Ellen e entendo, tipo, isso. Eu acho que teve uma coisa que ela fez que foi interessante, e aí não é necessariamente a Angelina Jolie comendo pizza, mas que é aquela coisa do tipo, ela fez aquela foto que viralizou, sim, né? Isso eu acho que é uma coisa que também faz falta, que pode fazer a cerimônia ter... Porque acho que hoje não tem jeito, né? Se você quer
público, você quer medir audiência, você quer que as pessoas gostem, tem que ter alguma conversa com rede social, algum tipo de, né, de viralização, de coisa que viraliza. Então, aí teve até, acho que um ou 2 anos atrás, ou quando foi o Jimmy Kimmel apresentando, que eles levaram uma galera nada a ver pra ver eles lá, sabe, assim, também teve uma coisa meio assim, ficou meio tosco. Aquela foto que ela fez aquela vez, nem lembro se foi junto com a pizza, se foi no mesmo ano de cerimônia. Foi. Enfim, a foto em si foi bacana, porque ela meio que deu uma viralizada, porque foi no Twitter dela mesmo e tal. Então, acho que esse tipo de coisa eu acho ok, mas eu entendo perfeitamente, tipo, o humor em si. Eu particularmente gosto do humor do Chris Rock, porque ele pega na ferida e fala, né, obviamente vai falar de questões sociais e tal. Então, sei lá, foi o ano que teve a campanha Oscar So White, ele era o apresentador, aí ele mesmo já conseguiu botar panos quentes e falar do assunto sem deixar de fazer o assunto ter sua importância e tal. Eu acho legal, mas realmente é complicado porque são coisas muito americanas, né? E aí pra nós que estamos aqui, tipo, o tradutor não consegue traduzir tudo, fica aquela coisa meio por cima, ninguém entende direito. E uma coisa assim, que tem gente que gosta, eu não ligo, mas também, se exagerar, eu também não gosto, que é quando tem aqueles apresentadores que fazem tipo dança, aquela coisa meio showman, né? Sim, o Patrick Harris, um Hugh Jackman, que eles fazem uma coisa meio, tipo um showzão lá na frente. Ok, mas tem exagero, porque ficar dançando sem parar ninguém gosta. Mas uma coisa que eu particularmente gosto muito é desses supercuts, não sei nem se é o termo correto, que é quando tipo, eles mostram cenas de filmes antigos, com uma temática legal, sabe? Sim. Ou aqueles filmes que meio que, aquelas cenas que se conversam uma com a outra, então é tipo um cara de um filme fazendo uma pergunta e a resposta vem de outra pessoa de outro filme. Muito legal, sim, eu adoro. Acho muito legal essas coisas. Incrível. E eu sinto falta disso nos últimos Oscars. Sim. Que é uma coisa que, pô, faz você querer ver os filmes de novo, faz você se apaixonar pelo cinema de novo, sabe? Você querer, né? Claro, infelizmente eu tô falando isso de um lugar que eu tava lembrando isso ontem, inclusive, que é uma coisa muito específica, que é tipo aqui no Brasil, naquelas exibições que ainda eram, inclusive, do SBT, com o saudoso Rubens Evaldo Filho, né? Porque o Rubens Evaldo Filho era o comentarista, que era uma enciclopédia ambulante de cinema. Então, ia aparecendo uma cena atrás da outra, e ele ficava falando o nome dos artistas e dos filmes, tipo, com uma cena, com 3 milésimos de segundo. Ele falava, é o filme tal, e você ficava tipo, meu Deus. Isso é algo que não volta mais, nem porque você não tem mais esse tipo de enciclopédias humanas que nem o Rubens, e porque não tem, mas eu acho que poderia ter essas exibições de filmes clássicos, de cortes, e pode ser até de filme mais recente, mas essa coisa meio que dá um uplift, né? Dá aquela coisa que você fica, nossa, cinema e tal. Não, e sendo saudosista, eu gostava muito da época do Billy Crystal, sabe? Nos anos 90, quando ele apresentava o Oscar. A própria Whoopi Goldberg também, que apresentou, né? No final dos anos 90, ali, começo dos anos 2000 também. Eu gostava muito desse pessoal, porque eu acho que são comediantes dessa linha um pouco mais sutil, assim, né? Exato. Mas eu acho que a figura do apresentador do Oscar é uma figura tão inglória, porque é um cara que precisa conduzir, uma mulher que precisa conduzir uma premiação repleta de estrelas e artistas e tudo mais. E aí você imagina que coisa, né? O cara que vai escrever o texto do apresentador, ele precisa ter um equilíbrio legal ali, porque ele tá escrevendo o texto e tá fazendo piada e tudo mais, com uma galera que é roteirista, que é diretor, que tá todo mundo olhando pra você e sabendo mais ou menos o caminho que você tá seguindo. Pois é, por isso que eu gosto muito desse, quando eu falo do Billy Crystal, por exemplo, da Whoopi Goldberg, eu acho legal quando você tem uma pessoa que ela naturalmente traz a coisa do improviso, assim, sabe? Sim. Então talvez a gente ter aqui essas 3 apresentadoras, que são 3 comediantes e tudo mais, possa funcionar nesse sentido de tornar a coisa um pouco mais espontânea, assim, e tal, e daí você dá uma certa leveza, né, pra premiação. E eu lembro até hoje de uma apresentação, ela não apresentou a Anne Hathaway com a Emily Blunt, mas elas fizeram elas apresentaram uma das categorias, assim. Elas não foram apresentadoras gerais, obviamente, do Oscar, mas eu lembro que elas fizeram como se elas estivessem conversando com a Meryl Streep, né, foi na época do Diabo Veste Prada, e como se elas fossem as duas funcionárias, sabe, tentando agradar a Meryl Streep lá sentada na plateia. Foi
incrível, todo mundo deu muita risada e você percebe que é dela, sabe? É uma coisa assim que foi totalmente... Foi gostoso de ver, sabe? Então eu imagino, e a Whoopi Goldman, tipo, ela é perfeita, assim, ela é uma pessoa que, enfim, qualquer coisa que ela faça vai ser bom, sabe? Então, com ela eu não teria medo, por exemplo, se você falasse que ela iria agora apresentar o Oscar. E essas 3 apresentadoras, acho que elas vão meio que dividir em 3 atos a cerimônia. Então é legal que, tipo, vai ser uma, antes de cansar, já entra outra, tal. Então pode dar uma renovada, né? Tipo, no tipo de humor, na maneira de apresentar. É uma coisa que você pode até ganhar, a cerimônia, se ela for bem feita, ela pode até ganhar em cima de sem um apresentador específico e só com pessoas apresentando blocos. Sim. Mas acho que duas formas pode funcionar, e a questão é mais deixar uma dinâmica bacana, né? Não americanizar muito, né? Resumindo, assim, porque senão fica aquela coisa muito showman, sabe? Mas a gente tem que lembrar, né, que o Oscar é o prêmio do americano pros americanos, né? Sim. Então é complicado. Agora, só pra voltar lá na parte das categorias, eu abri esse podcast aqui falando sobre família Mitchell, né? E falando sobre Encanto. A categoria em questão é a melhor animação, né? Em longa-metragem. Com certeza a gente tem 3 filmes ali que são o que o pessoal tá mais olhando, assim, que é Encanto, Luca, né, por ser Pixar, e a família Mitchell, que é o filme que veio lá na Netflix e tudo mais, que é um filme um pouco mais diferente, né, que ele foge um pouco do comum. A grande questão em torno dessa categoria, que envolve também o Lin-Manuel Miranda, é que se ele ganhar pela canção, na verdade pela canção, né, de Encanto, ele vai fechar, né, o bingo dele lá de grandes premiações, quer dizer, o cara vai ter ganhado absolutamente tudo, o que torna ele o que já é, né, um artista muito novo, mas muito genial em tudo que ele faz e tal. E muito querido pelo mercado, é isso que é a grande coisa. E muito querido pelo mercado, exatamente. É o EGOT, né, que é Emmy, Grammy, Oscar, Tony, são todas as mídias do entretenimento, né, tipo TV, música, cinema e teatro. Exatamente. Então, assim, é realmente uma marca impressionante para ele. Nesse sentido, torço muito para que ele leve essa estatueta de canção. Agora, na parte de animação, apesar de eu achar que Encanto entra forte para levar, eu realmente gostaria de ver a família Mitchell, porque eu acho que ela... Cara, a linguagem é tão diferente e é um texto tão... Eles têm um texto ácido ali, sabe? As piadas, ela tem um grau de ironia muito diferente, assim, né? E apesar de ser lindo, tanto Encanto quanto Luca e tal, o próprio Raya e o Último Dragão, mas eles têm um perfil muito parecido esteticamente, assim, né? Então... Sim. Não, e a Pixar, ela tem uma maneira não só estética, como narrativa, de sempre padronizar a ideia. É um roteiro clássico, né? Aquele roteiro que sempre vai terminar com alguém ganhando. E a família Mitchell, mesmo que ela tenha isso, ela passa por muita coisa, sabe? O que é certo, às vezes, não é tão certo assim. O que é errado, talvez não seja tão errado. Então, ela muda essa narrativa e eu acho que ela traz bastante representatividade, obviamente. E ela faz uma coisa muito interessante que o Oscar adora, que fala sobre cinema, né? Porque a principal, ela quer ser cineasta, né? Ela quer ser uma animadora. Isso é muito interessante, porque parece que você tá vendo uma animação de uma pessoa, de uma criança, né? De uma adolescente que quer ser animadora também, quer fazer animação. E aí você fica, nossa, que legal, né? Tipo, imagina se fosse ela fazendo isso. Parece que é ela fazendo o próprio filme dela, sabe? Exato. Então é muito louco, eu achei muito incrível. E eu vou ser ácida também aqui. Eu não achei o Luca nada demais. Assim, eu achei um filme bom, porque a Pixar não faz filme ruim nunca, muito difícil. E tem uma questão também que aí dá uma mudada, vai, nessa narrativa clássica da Pixar, que mexe também com aquela questão de ser, representar algo e talvez não ser assim, sabe? Tipo, aceitar mesmo o que você é. Mas isso a gente vê também em outros filmes, sabe? Eu não sei, eu senti muita falta de algo. Eu achei um filme abaixo da Pixar, da média da Pixar, assim. Eu realmente não gostei muito. E é bom um filme que não é da Disney levar, né? Tipo, nem da Pixar, nem da Disney só. Pois é. Então é bom porque eles sempre levam uma
categoria muito marcada, né? Eu acho importante, eu ainda não assisti o Flea, e acho que tá na categoria de animação, obviamente, não vai ganhar, né? É o azarão. É o azarão e tal. Mas é muito legal, porque tipo, ele tá indicado como melhor documentário, melhor animação e melhor filme estrangeiro. Sim. Internacional. Nossa. Né? Então, tipo, são 3 categorias meio diferentes, mas é muito legal isso, porque assim, provavelmente não vai ganhar filme internacional, porque se não for o Drive My Car, vai ser a pior pessoa do mundo, né? O da Noruega, que inclusive maravilhoso, depois posso comentar sobre ele, que eu achei sensacional. Mas eu acho que isso coloca ele muito forte como documentário, né? Uhum. Então, assim, dos documentários. Até pela estética, né? Até pela estética, porque é uma animação. É uma animação. Total, né? É muito louco isso. Então é interessante ver, eu não assisti ainda, inclusive não assisti nem a Família Mitchell, por isso que eu não comentei, mas eu acho legal falar dessa questão, porque eu acho que vai marcar também esse Oscar, né, com essa indicação. Bem bacana, tô torcendo bastante. Sim. Acho que uma coisa que a gente precisa comentar, que eu adorei saber quando eu vi e tal, que assim, a gente tá com a Kirsten Dunst indicada a melhor atriz coadjuvante, né, e o Jesse Plemons, todos pelo Ataque dos Cães. Inclusive acho que seria muito justo se os dois ganhassem, assim, não ficaria nada triste. Mas é legal que eles são um casal, né, na vida real, e é muito legal isso, tipo, eu tava até vendo, falando, nossa, acho que é a primeira vez, né, que um casal da vida real vive um casal no cinema, né, porque eles se casam lá no filme, e são indicados, né, ao Oscar. E não é muito legal isso, né, tipo, aconteceram 2 vezes antes. Em 1932, a Lynn Fontanne e o Alfred Lunt foram indicados pelo casal que eles viveram num filme chamado Só Ela Sabe. Foram indicados a melhor, acho que ator e atriz, né? E em 67, o Richard Burton e a Elizabeth Taylor fizeram lá o Quem Tem Medo de Virginia Woolf, né? Foram indicados. Aí só a Elizabeth Taylor ganhou de melhor atriz, né? Então, e eles eram um casal na vida real e faziam um casal no filme. E aí dá pra citar também que em 54 a gente teve o Frank Sinatra e a Ava Gardner, que eram um casal e que foram indicados, mas por filmes diferentes, ela pra melhor atriz principal e ele pra ator coadjuvante. E em 2020, recentemente, a gente teve a Greta Gerwig e o Noah Baumbach, cada um dirigiu um filme e eles foram indicados, né, por filmes diferentes, e aí não como atores, mas como diretores. Então acho legal pensar nisso, tem casais, imagina que vocês são um casal e os dois serem indicados, né, a um Oscar no mesmo então, ano. Dan, mas você deu o exemplo aí do Jesse Plemons, né, com o Ataque dos Cães, com o ator coadjuvante, e a Kirsten Dunst também com o Ataque dos Cães, né, como atriz coadjuvante, mas vale lembrar que em ator e atriz, apesar de estarem em filmes diferentes, né, como esses exemplos que você acabou de dar pra gente, a gente tem aí como atriz a Penélope Cruz, né, com Mães Paralelas, e tem o Javier Bardem, né, com o Apresentando os Ricardos, né, sim, que também são um casal em filmes diferentes, né. Agora, deve ser legal quando são indicados e só um ganha, né? E aí você volta pra cá. Exatamente. Que é uma possibilidade, porque a Kirsten Dunst pode ganhar, né, de atriz coadjuvante, eu acho. Ah, é merecidíssimo, juro. Seria muito, muito merecido. Agora, ator coadjuvante, gente, vai ser o Troy Kotsur, né? Provavelmente. Tipo, ele ganhou tudo, ele, tipo, todo mundo gosta dele, vai ser o primeiro ator surdo a ganhar um Oscar, né? Inclusive, a atriz que faz a mulher dele lá no Coda foi a primeira atriz surda, a única atriz surda a ganhar um Oscar até hoje, quando ela fez um filme uns anos atrás, né? Então, acho, enfim, tipo, a tendência é que ele ganhe. Aí vai ser emocionante, que daí ele vai ter, né? Vai ter alguém pra... vai ter provavelmente ele vai agradecer em língua de sinais, isso tem toda uma simbologia e uma representatividade também, né, importante. Sim, então isso é legal também. Sim, bem bacana. Provavelmente sim. Tô torcendo também. Plano Detalhe da semana, né? Aquele momento que a gente tem aqui para dar dicas para você aproveitar aí sua semana. Dessa vez eu vou começar aqui com o Plano Detalhe e eu trouxe 2 dicas para vocês. A primeira é um vídeo no YouTube, é o vídeo do Boulos. Para quem não sabe, Boulos, né? Aí nosso futuro deputado federal,
E ele fez um vídeo recente dentro do canal dele chamado Invadiram um Café com Bolos, onde ele chama a Edir Nascimento e ela fala sobre os 4 anos da morte da Marielle Franco, que aconteceram agora recentemente, e também ela fala sobre a importância da ocupação do MTST para a comunidade, para as pessoas, né, que buscam oportunidades e tudo mais. Então foi muito legal porque o Boulos cedeu, né, o espaço dele para justamente a gente ouvir uma pessoa falar sobre a importância, né, da figura da Marielle, por que ela foi tão importante, por que ela movimentou tanto, por que ela inspira tanto até hoje, né? E essa figura é imortal, ela segue se fortificando cada vez mais, né, com o passar dos anos, mas ela também vai se debruçar com essa visão de uma moradora ali que participa dos movimentos do MTST, e aí é muito legal a gente ouvir esse depoimento. É um vídeo curto, então basta vocês irem lá e ver esse vídeo, é rápido, né, de assistir. Então esse é meu primeiro plano detalhe. E o segundo plano detalhe que eu tenho para vocês é uma série documental que é da Globoplay, que se chama O Canto Livre de Nara Leão. Eu lembrei de indicar essa série documental para vocês porque recentemente, a gente teve agora no dia 17 de março, o aniversário da Elis Regina, né? Ela iria completar 77 anos. E a Elis, assim como a Nara, foram figuras que nos deixaram muito cedo. A Nara morreu em 89, né? E super jovem e tudo mais. E a Nara é considerada, ela é cantora, compositora, né? Instrumentista, mas ela é considerada a mãe da bossa nova, do MPB, é uma das mulheres que teve a sua voz assim muito forte dentro desse movimento da música brasileira. E essa série documental vai contar justamente essa trajetória da Nara, como que ela, de uma figura de classe média no Rio de Janeiro, tocando com os amigos, sem pensar, né, em trabalhar com música e tudo mais, como que essa figura se torna um símbolo de resistência, que foi uma pessoa que lutou bravamente também contra o regime ditatorial que estava implementado no Brasil, como que essa mulher de uma fala mansa, de uma fala tranquila e tudo mais, se tornou essa pensadora, né, da cultura brasileira. Então é um documentário muito bacana para quem quer mergulhar ainda mais na nossa cultura, e aí fica essa dica também para a gente tentar reviver sempre essas memórias, né? Tem uma frase do Boechat, aquele jornalista que era âncora, né, da Band e tudo mais, ele fazia inclusive debates, né, presidenciais e tudo mais, o Ricardo Boechat, e era um dos jornalistas que eu mais adorava, né, assim, que eu adorava ouvir, achava ele sempre muito lúcido nas colocações dele e tudo mais. E ele, pouco antes de morrer, ele gravou um programa onde ele falava justamente sobre a nossa memória curta e como hoje a gente sofre com essa avalanche de informação que invade o nosso dia a dia. E aí, primeiro você está falando, você está preocupado com as chuvas no Rio que mataram um monte de pessoa e tal. Em uma semana esse assunto some do noticiário porque a gente está noticiando outra tragédia. E aí ninguém mais fala sobre aquilo. A gente não sabe como aquilo acabou, se as pessoas conseguiram sobreviver, se não conseguiram e tudo mais. E ele falava sobre isso, sobre a importância da gente criar essa memória. E eu acho isso muito... Isso foi uma coisa que ele falou e ficou muito vívido, assim, muito forte em mim. E aí, quando eu vejo essas séries documentais que vão soltando sobre Nara Leão, quando eu vejo que foi aniversário, né, da Elis Regina. Imagina, Elis Regina esse ano completaria 77 anos. Ela podia estar cantando até hoje, né? Ela podia estar aí e infelizmente não está. Então, assim, são pessoas que ajudaram a criar a história do Brasil, que ajudaram a trilhar a história da cultura brasileira, e eu acho que a gente precisa louvar essas pessoas, a gente precisa pegar essas pessoas e relembrar delas, conhecer histórias delas e perpetuar esse conhecimento para outras gerações, para que a gente não deixe essa memória ser esquecida. Então eu queria indicar essa série documental O Canto Livre de Nara Leão, lindo título inclusive, e também esse vídeo do canal do Boulos, Invadiram o Café com Boulos, duas coisas muito brasileiras, muito tupiniquins, muito pé no chão aí, que vai te fazer olhar um pouco mais com clareza para a realidade brasileira.
É isso então, meus 2 planos detalhes aqui pra vocês. Duda, e você? O que você trouxe de bom pra gente nesse plano detalhe desse podcast aqui? Nossa, depois do seu, acho que eu vou ficar até com vergonha de fazer. Porque, nossa, falou muita coisa que eu acredito muito, principalmente sobre essa memória aí, bem curta do brasileiro, principalmente sobre a ditadura militar, né? Principalmente, é verdade. Principalmente é sobre isso, né? Mas então, em clima de Oscar aqui, eu vou indicar um filme que na época eu não assisti, e era um dos indicados a melhor filme, que é Bela Vingança. Eu não tinha assistido porque eu já sabia que não ia ganhar. Foi meio assim, sabe? E acabou ficando mesmo, enfim, pra depois. Mas esse depois veio, e veio muito forte. E eu fiquei com muita vergonha de mim mesma por não ter colocado ele na minha watchlist antes. Bom, esse filme basicamente fala, né, sobre uma mulher que ela vive em busca de uma vingança, né, em busca, enfim... ela vive com traumas porque sua melhor amiga sofreu um abuso sexual com vários meninos na época da faculdade. Ela fazia medicina também, as duas, e elas eram melhores amigas, quase irmãs. Mas esse filme, ele pegou em um ponto que pra mim foi muito fundamental, assim. Ele pega exatamente nesse ponto da mulher e como os homens, principalmente na época de faculdade, que assim, parece que a época de faculdade fica pro esquecimento, fica nessa memória curta, assim, sabe? Sim. Mas fica na memória curta pra certas pessoas, pra outras não. Pra outras esse é o momento que talvez mude de uma maneira muito forte a vida, sabe? Às vezes pode ser uma pequena coisa que causa um estopim gigantesco pro resto da vida de uma pessoa. E foi exatamente isso. O abuso sexual não é qualquer coisa, pelo contrário, quando não bem tratado em relação, né, ao acontecimento, a tratar a vítima de uma maneira que ela consiga, depois, né, o tratamento psicológico, tal, por trás disso, para que ela consiga entender que a culpa não foi dela, porque nós, mulheres, acreditamos sempre que foi a nossa culpa, ou foi a nossa roupa, ou foi a nossa maneira de se posicionar que fez com que a gente fosse abusada de alguma maneira. Isso é horrível, isso é péssimo, e esse filme toca muito nessa questão, sabe? De como o esquecimento para os homens que fizeram aquilo foi muito rápido. Agora eles eram médicos, eles eram, enfim, advogados, ou enfim, estavam aí na vida, sabe? E sendo louvados pelo que faziam na carreira deles, como profissionais. E a mulher se suicidou, basicamente, né? Aconteceu pior com ela, mas a melhor amiga, que é a protagonista, vive em função do que aconteceu, sabe? Vive pelo aquele motivo. É um filme muito incrível, assim. Abusada por homens brancos, héteros, né? Quer dizer... Exatamente. Os homens no topo da cadeia alimentar, né? E aí a mulher é que acaba em uma faculdade, com em um curso que também é bem elitizado e é machista, né? Que é a medicina. Sim. E a Carey Mulligan tá incrível também, né? Muito, maravilhosa. E tem o Bo Burnham, que no começo você adora ele, depois, né, você percebe algumas coisinhas, não vou falar. Mas eu acho ele incrível. Por exemplo, eu acho ele um ator, um comediante que seria um ótimo apresentador do Oscar, porque eu acho o humor dele muito, muito bacana. Não é americanizado. E eu acho ele demais. Gosto muito dele. Muito bom, tá aí então. Lembrando vocês, ouvintes, né, que tudo que a gente tá falando vai ter aqui no post desse podcast, vai estar tudo listadinho lá, então é só você ir lá clicar pra você ser direcionado. E aí, Dan, vamos fechar plano detalhe do podcast 452? Vamos fechar. Eu vou fechar com filmes que a gente já comentou, filmes que estão indicados aí, mas que eu acho que é importante, eu queria falar um pouquinho sobre eles, então eu deixei eles pro plano detalhe. Vou indicar primeiro, os dois estão indicados na categoria de filme internacional, que tem sido costumeiramente uma categoria com ótimos filmes, né? Infelizmente não vi todos desse ano, mas sempre tem ótimos filmes indicados. E o primeiro que eu vou indicar é A Pior Pessoa do Mundo, né? É The Worst Person in the World. O Cinemação, inclusive, foi um dos primeiros sites a falar dele em português, porque o Maurício viu ele lá em Sundance, e a gente, né, tem a parceria com a cobertura de Sundance, então a gente teve textinho sobre ele já. Mas, de qualquer forma, assim, o filme vai estrear, quando sair esse podcast, ele já estreou na quinta-feira, né? Dia 24. Como você assistiu, Daniel? Nossa, essa aqui eu me virei. Você pode se virar e achar. Quer dizer, você assistiu de costas, porque estava virado. Eu me virei a assistir.
Enfim, mas vai sair no cinema também, com certeza num circuito menor, mas se você puder, veja no cinema. Mas de qualquer forma, assim, é um filme muito incrível. Eu achei muito interessante como ele fala sobre a questão da pessoa não saber o que fazer da vida, né? Sobre essa coisa de essas determinações da sociedade, principalmente do ponto de vista da mulher, mas acho que engloba para todo mundo. Então a protagonista, né, não quer necessariamente estudar tal coisa, ou não sabe muito bem o que fazer, não quer necessariamente casar e ter filhos, como todo mundo cobra que ela faça, né? E aí você vai vendo isso junto com uma vontade de viver e uma coisa meio... Enfim, a busca por esse caminho e ao mesmo tempo as pessoas que ela conhece na trajetória, a maneira como ela lida com isso. E uma coisa que eu acho muito legal desse filme, que foi uma coisa que a diretora da Mostra de São Paulo falou uma vez, filmes nórdicos, né? Nesse caso é um filme da Noruega, né? Ela fala assim, nesses países eles já resolveram tantos problemas e daí eles têm outras questões para falar. Eu acho muito legal isso, porque de fato, né, países como o Brasil, até Estados Unidos, assim, outros países europeus, países africanos, asiáticos, a gente tem coisas sociais para resolver, a gente tem problemas efervescentes no nosso mundo. E esses países são, tipo, claro que tem seus problemas, mas eles resolveram muita coisa. O problema, né, tipo, questões sociais não são tão questões assim, porque os países têm uma situação muito confortável em muitos aspectos. E daí eles conseguem falar de outras coisas. Então eles estão falando de escolher o caminho da vida, escolher, né, sem passar por essa questão social. Então, só para dar um exemplo, tá? Eu sei que não tem a ver com a beleza do filme em si, mas, por exemplo, tem uma cena, o trabalho que eles têm, que é a protagonista e outros personagens têm, muitas vezes é tipo assim, a pessoa trabalha na livraria, trabalha no café, trabalha num lugar, e isso não é uma questão do ponto de vista social, porque nesses países é possível você ter uma vida plenamente confortável trabalhando nesses lugares, diferente de um país como o Brasil, onde você trabalhar num lugar desse implica invariavelmente você ter uma qualidade de vida que não vai ser a mesma do seu amigo que fez a faculdade, né? Então tem essas questões. Mas dito isso, é um filme lindo, um filme sutil, um filme, sabe, traz tipo uma vontade de viver, sabe, de uma maneira muito bonita. E por fim, pelo amor de Deus, assistam Drive My Car, né, o filme do Ryusuke Hamaguchi, tá nos cinemas, dia 1º de abril entra em cartaz na MUBI, pra quem não puder ver nos cinemas, e assim, é impressionante, é um filme de 3 horas, até a Duda falou no começo aqui do podcast, né, tá nessa coisa de moda de filme de 3 horas, eu falei, mas Drive My Car vale cada minuto, é impressionante, gente, é um filme lindo, ele tem milhões de camadas, eu tive a oportunidade de ler o conto antes, o conto do Murakami, né, é super curtinho, eu peguei ele no Kindle, assim, e o filme, ele adapta o conto de um jeito muito louco, porque pensa, um conto curto, que poderia virar quase um curta-metragem e vira um filme de 3 horas, eles adaptaram coisa e pegaram camadas e ampliaram tudo, assim, e aí você acompanha a vida desse cara que é um ator e que vive tantos personagens dele que parece que não consegue viver a própria vida, e aí ele tem essa coisa de, parece que ele vive só as histórias dos outros, né, e além de tudo, alguém dirige o carro dele, que seria dá pra fazer uma interpretação nesse sentido, né? Tem uma pessoa dirigindo o carro dele e ele tem um problema na vista e tem a ver com a visão da vida, talvez. E aí o filme vai ganhando camadas e camadas e os personagens vão mostrando suas histórias e vai ganhando corpo e chega no final, você tem um negócio espetacular que além de tudo recupera o texto da peça Tilvânia, né, do Chekhov, que é um escritor russo, e eu acho muito simbólico, né, porque a gente chegou a ver, inclusive, recentemente, lugares cancelando autores russos de 2 séculos atrás. Gente, pelo amor de Deus, as pessoas precisam, pelo contrário, você valorizar um cara como Chekhov ou um Dostoiévski ou grandes nomes russos, é justamente uma forma de resistência, uma forma de valorização daquilo que vale a pena ser valorizado num país como a Rússia, que está fazendo o que está fazendo hoje, né? Enfim, questões profundas, mas isso dá ainda mais camada para o Drive My Car. O Drive My Car tem 1000 camadas, dá para ver ele 10 vezes e vai dar para extrair coisa dele. É impressionante. É um filme denso, é um filme difícil, é um filme um pouco lento, se você quiser ver, não dá para ver ele enquanto cozinha, mas assim, é muito maravilhoso, e é isso. Desculpa, eu falei demais. Pronto, acabou.
então aqui no final desse podcast Cinemação 452, batemos esse papo sensacional aqui sobre nossas expectativas, né, e esse backstage aí do Oscar que vai acontecer agora. Então lembre-se, né, você que gosta de acompanhar a premiação, você que gosta de ver aí, né, como que as coisas vão caminhar durante a premiação, 94ª premiação do Oscar acontece agora, nesse domingo. Marca aí na sua agenda, 21 horas, no dia 27 de março de 2022, vai começar a premiação. Vamos acompanhar aí para ver quem vão ser os grandes vitoriosos. Importante, vai ser na TNT, para quem tem TV a cabo e quiser ver por lá, e na Globoplay não é só para assinante, vai ser gratuito para qualquer pessoa na Globoplay, então pode acessar. Quem não tem Globoplay vai conseguir ver também. E tem outra coisa que é melhor ainda do que Globoplay, TNT e tal, que é acompanhar as reações do Cinemação através do nosso Twitter, né, Dani? Que o Dani vai estar pilotando o Twitter, vai estar lá, a gente tá negociando com o Dani pra deixar uma câmera lá, principalmente em melhor filme, melhor ator. Melhor filme com Belfast, melhor ator com Will Smith. A gente vai ver se coloca uma câmera escondida pra ver a reação do Dani. Agora eu vou torcer. Agora tem um motivo, né? Sim. Motivação é tudo. Pois é, mas é isso aí, vocês podem seguir a gente, vamos estar lá dentro das nossas redes sociais, acompanha também o Dani, né, dentro das redes sociais dele, Twitter e tudo mais, para acompanhar tudo que a gente vai ver aí dentro do Oscar. Tuda, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente nesse podcast 452, foi demais de novo ter você aqui. Agora você é da casa, já abre a geladeira, já compramos aquele doce de leite que você pediu, já tá encaminhado. Tô esperando, tá? Tá tudo aí, Duda, obrigado de novo, e deixa o convite, né, pra quem quiser acompanhar também você aí nas redes e tudo mais, onde que te acompanha. Ah, tá, então eu tô mais presente agora no meu Twitter, mas o meu Twitter eu só tô pra BBB, então não esperem nada muito político e cinematográfico lá, talvez depois eu torne aquele lugar um lugar de fala mais interessante, porque agora tá BBB, tá, enfim, uma coisa meio tudo. Mas pode seguir lá, Duda Smilari, e eu também tenho o Instagram, né, que é DudaSXM, e eu tô pelo Google aí, pelo Cinemação também, só pesquisar meu nome, Eduardo Smilari, aí tem uns 2 artigos que eu já publiquei pro Cinemação, bem legais. E é por aí. Muito bom, tá aí. Obrigado de novo, Duda. Dani, obrigado também pela participação em mais um podcast aí. Semana que vem estaremos mais afiados ainda, né, Dani, pro Oscar? Estaremos mais afiados e, enfim, seja pro bom ou pro mal, porque afinal de contas a gente se diverte, a gente gosta do Oscar. Ele não é o definidor do que é um filme bom ou não necessariamente, mas é sempre divertido, sempre gostoso, e espero que todo mundo entenda isso. Obrigadão, Duda, pela participação, e pra todo mundo até semana que vem, sabendo quem ganhou e quem não ganhou o Oscar. É isso aí, muito bom. O podcast Cinemação 452 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.